Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma palavra da campanha de jejum de 21 dias de oração. Hoje nós vamos estar falando a 17ª ministração e o tema dela é uma pesca maravilhosa. Eu quero ler com vocês aqui Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: certo dia, Jesus estava no lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Então, um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Disse a Simão, que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Nós vemos essa passagem, né? Algo maravilhoso, que é essa pesca. Uma pesca maravilhosa. Então, talvez, certamente você já ouviu, né, uma expressão como essa, história de pescador. Ela é falada quando se quer apontar algo que é difícil de se acreditar. E se for olhar para essa passagem, é algo difícil de acreditar, se não fosse Jesus que estivesse no comando. Veja bem, Jesus ele estava pregando para uma multidão. E Pedro estava junto, e logo depois Jesus ordena que voltassem para o mar. Depois que termina ali de ministrar, Jesus fala para Pedro, né? Volte para o mar. Os discípulos certamente estavam debaixo de uma grande frustração, porque eles eram pescadores profissionais. Passaram a noite inteira pescando. Já estavam encerrando o seu cotidiano ali, o seu trabalho, e de repente Jesus chega e pede isso para eles, que é para usar o barco. E depois que Jesus faz isso, Jesus diz para eles que lança a rede, né? Então, Pedro está ali olhando aquilo e como? Se durante a noite nós não conseguimos pescar, como que se vai pescar durante o dia? Mas Pedro diz com toda a sinceridade ali do seu coração: mestre, nós esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Quer dizer, explicando para Jesus que já tinha passado a noite, não tinha pego nada, mas que sobre aquela palavra eles iriam estar tomando essa atitude. Veja bem, isso tem sido a realidade de muitas pessoas, pode acreditar. Tem muitas pessoas que estão frustradas na vida, com o trabalho, sabe, frustrado com o casamento. Tem muitas pessoas que estão frustradas com os filhos, com a sociedade e muitas coisas ainda. Tem pessoas que se sentem vazias, decepcionadas, porque elas têm trabalhado duro, né? E na hora que espera que possa acontecer algo bom, não acontece nada. E tem se esforçado para isso. É a mesma coisa que aconteceu com Pedro, com os amigos deles. Estavam frustrados. Eles estavam cansados de fazer aquilo. E eu quero perguntar para você hoje: você está cansado de lutar? Cansado de correr atrás e não ver resposta? O que fazer para lidar com situações de frustrações?
Veja bem, nós precisamos ter a consideração pela palavra de Jesus, que diz assim: porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. É a resposta de Pedro. Como você tem tido consideração pela palavra de Jesus, por aquilo que Jesus já falou no seu coração, o Espírito Santo já te revelou, já te mostrou? Precisa o quê? De uma atitude de fé, de uma postura sua, para que você possa conquistar ou viver aquilo que você precisa. Muitas vezes a gente fica olhando para as impossibilidades e não olha para a palavra, não consideramos aquilo que Jesus tem falado, mostrado e muitas vezes revelado ao nosso coração. Veja que Pedro, ele resolveu dar crédito à palavra de Jesus. Ele não deixou de olhar as circunstâncias que indicavam que o mar não estava para peixe. Ele disse: porque és tu que está dizendo, eu farei. Sabe o que quer dizer isso? Esse resultado, essa postura é obediência. E essa obediência teve um resultado tremendo. Eu quero dizer para você que se você obedecer, ter consideração por tudo que Jesus já tem falado ao seu coração, ou tem te revelado ou mostrado, você vai viver uma grande bênção. Creia nisso, tenha essa fé, espere o milagre de Jesus. Veja o que diz: eles pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. A Bíblia, ela afirma que Pedro e seus amigos ficaram perplexos com aquilo que aconteceu. Então, assim é tudo aquilo que Deus faz. Ele é um Deus de milagre. Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E Deus quer fazer na tua vida. Amém, queridos? Deus quer fazer. Sabe, a palavra diz assim: acaso haverá impossíveis para Deus? A palavra diz isso. Não há impossíveis para Deus. Nós precisamos crer em Deus de todo o nosso coração, pois essa é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé, como está em 1 João 5,4. Creia que se o Senhor está te mostrando, não olha para a circunstância. Não fica, hoje não é dia, como Pedro, hoje o mar não está para peixe. Não. Deus, Ele pode fazer muito mais daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Seja uma pessoa quebrantada diante de Jesus. Veja o que Pedro diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. O que teria levado Pedro a agir dessa maneira? Essa é uma reação natural das pessoas que têm uma experiência com Deus. Eu quero te perguntar, você já teve alguma experiência com Deus? Queridos, quando nós temos uma experiência com Deus, por mais que a gente olhe e fale: será que isso é certo, isso é verdade? Será que isso não é de mim mesmo? Nós sabemos, há aquela convicção do Espírito aqui dentro do nosso coração, confirmando: isso é eu que estou falando, isso é eu que vou fazer, ou isso é eu que estou fazendo. Então Pedro percebeu que ali havia algo extraordinário, havia algo sobrenatural. Por isso ele sabia que ele estava diante do Todo-Poderoso. Muitas vezes, querido, a nossa fé está tão pequena, nós estamos tão incrédulos, que nós não tememos nem a presença de Deus. Nós não conseguimos olhar somente para nós mesmos, ficamos olhando como que está a situação à nossa volta. Temos que olhar para nós e olhar para Jesus. Quando a gente está na presença do Senhor, seja na igreja, seja na célula, dá o teu melhor ao Senhor. Se desliga das coisas, das preocupações, dá o teu melhor ao Senhor, porque é nessa hora que Ele vem e opera o impossível. Amém, querido? Nós temos que ter esse temor. Estar na presença do Senhor tem que temer, saber que se nós estamos ali no nome dEle e nós confiarmos, Ele vai fazer algo extraordinário. Veja que a mensagem da igreja primitiva era essa: arrependam-se dos seus pecados, né? Foi a ordenança para Jesus. Nós temos que nos arrepender, queridos. Temos que parar de ficar questionando, ficar, duvidando, mas temos que crer ao Senhor Jesus. Temos que crer que Ele pode e vai fazer
coisas grandiosas, sobrenaturais, através das nossas vidas e nas nossas vidas. E eu falo mais para você, né? Atenda ao chamado de Jesus. De agora em diante, você será pescador de homens. O que aconteceu quando Jesus disse isso? Eles deixaram tudo e seguiram o Senhor Jesus. Veja bem que eu vou te dizer, eles deixaram tudo. Muitas vezes nós queremos fazer para Jesus, queremos ganhar vidas, ou queremos cuidar, estar servindo o Senhor, mas nós fazemos isso em partes. Só, se der, quando eu puder. A nossa prioridade muitas vezes é nós mesmos, ou outras coisas que nos chamam mais atenção. Mas o Senhor nos chama de uma forma toda especial. Pedro teve a fé de deixar tudo. Muitas vezes nós não queremos deixar muitas coisas, porque achamos que aquelas coisas que temos ou que fazemos, aquelas coisas nos dão muito lucro, ou nos ajuda muito, ou a amizade muito boa. Mas essa amizade muito boa, essas coisas que parecem ser, entre aspas, muito boas, não tem te separado da presença do Senhor Jesus Cristo. Tem separado você de viver um milagre sobrenatural de Deus. Então confia, o Senhor te chamou para que você possa ser pescadores de homem, e não pescador de coisas para este mundo, sabe? De querer acumular. Não, você foi chamado para ser pescador de homens. E diante de você ser um pescador de homens, sabe o que vai acontecer? Deus vai cuidar de você, Deus vai abençoar, Deus vai realizar desejo do seu coração para uma vida estável e frutífera e abençoada enquanto você estiver aqui. Amém, queridos? Então confia no Senhor. Então nós precisamos definitivamente entender isso. É impossível ficarmos livres das frustrações da vida sem cumprir o propósito de Deus para nós. Então, concluindo, né, eu quero dizer para você que essa é uma linda história de pescadores que foram pescados para servir a Deus. Pode ser a nossa história também. Só segue Jesus quem verdadeiramente crê nele. Fé bíblica implica em seguir, confiar e obedecer. Você confia? Você decide obedecer? Eu quero dizer para você que vale a pena seguir Jesus. Se você ainda não tomou essa decisão, eu te convido a tomar essa decisão hoje. A partir de hoje, eu vou seguir Jesus. Obrigado por você ter ficado até este momento comigo. Obrigado por você ter dado esta atenção, mas eu quero, nesse momento, orar por você. Tá bom? Pai amado, Deus bendito, nesse é o momento que eu quero colocar a vida de cada um que tem assistido, Senhor, essas ministrações. Cada um que está no seu coração firme, no jejum e oração para esse propósito de vencermos. Será 21 dias de jejum e oração para que o Senhor possa nos guiar e nos direcionar, para que o sobrenatural de Deus venha sobre as nossas vidas, que nós possamos, Pai, estar com o nosso coração voltado para o alto, para aquilo que é a Tua vontade, e não para essas coisas terrenas, que nos impede muitas vezes de sermos vencedores. Por quê? Porque estamos andando na contramão daquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Eu oro e coloco diante de Ti, Pai, para que todas as barreiras, todas as impossibilidades venham cair por terra, e que nós possamos, com amor e temor, Pai, fazer este ide do Senhor. Seguir o Senhor, todo o nosso amor, com toda a nossa confiança e segurança, porque o Senhor nos dá segurança. Eu oro, Pai, colocando essas vidas diante de Ti e Te agradecendo por cada uma delas. Muito obrigado, queridos, por você ter ficado esse tempo. Eu quero dizer para você, né, você que assistiu e você que ainda não curtiu, curte essa mensagem, compartilhe ela com alguém. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe.